Olá, amigos do Verdade Oculta, que prazer gigantesco estar aqui com vocês nesse domingo, junto com meu grande amigo Fala Rubão, seja bem-vindo ao seu próprio canal. E que com alegria, Silvão, muito alegre, meu irmão, de estar aqui com você, porque isso aqui é uma dupla antiga, né, Silvio? É uma dupla de muitos anos, cara. Nós começamos os Hangouts do Verdade Oculta, isso não é qualquer coisa. Aliás, do YouTube. Nós começamos os Hangouts do YouTube, isso não é qualquer coisa, né, Silvio? Porque antes disso fazia o stream no Terra. Como é que era o nome do canal? TV Nossa Terra. TV Era Nossa Papo Terra, Entre Irmãos. Exatamente. 11 anos, vai para 12 já. Silvão, e as coisas estão aí acontecendo no ritmo acelerado. 2023 entrou atropelando tudo, é tanta coisa de tanto lado, e é tanta coisa, Silvão, e por detrás da cortina ainda tem muito mais coisas que nós não estamos vendo, mas neste programa hoje nós vamos esclarecer aqui muita coisa, Silvio. Maravilha, Rubão. Então, a intenção hoje a gente fala do final dos tempos desde lá do começo, de Apocalipse. Mesmo quem não tem fé sabe que está acontecendo muita coisa estranha, chuvas em excesso e um monte de coisa. Agora, tem muita gente nova aqui, Rubão, muita gente que está chegando, tem o nosso pessoal antigo, que daqui a pouquinho eu vou dar boa noite para eles, mas eu queria, Rubão, que você fizesse o esboço quais são os sinais que nós estamos vivendo, né? Além da grande calamidade, que a gente sabe que vai acontecer a qualquer tempo, qual é os sinais? Quais são os sinais? Será que nós vamos viver todos os sinais ou não, Rubão? Fala para nós dá uma geral para o pessoal que está chegando agora aí com a gente. Então, Silvão, é o tema de hoje, né? Inclusive, você escolheu uma fotografia modificada no computador em que aparece o Silvio daqui a uns 30 anos e o Rubens daqui a uns 30 anos. Eu penso, Silvão, que infelizmente nossa fisionomia não vai chegar a ficar igual aquela do banner, aquela da capa aqui do nosso canal, desse programa, porque não vai dar tempo, Silvão. Eu não abro mão, eu não tenho dúvidas. 2030 é uma data decisiva. As coisas estão caminhando muito rápido para uma conclusão em 2030. E o que acontece, Silvio, é que mesmo a gente conseguindo escapulir do 2030, existem outros problemas que podem acarretar aqueles aleatórios de sempre, que é uma doença, um acidente, um problema qualquer que venha ocorrer com um ou com outro, e isso acaba ceifando as vidas das pessoas. Claro, todo dia morrem pessoas, não é verdade? Então, a gente não sabe se depois de 2030 nós permaneceremos vivos por conta de ter passado por essa fase terrível, ou se continuaremos vivos ou não por conta de um acidente, de alguma coisa, de uma doença, alguma coisa que vai ocorrer. Mas o certo, Silvio, é que eu não tenho dúvidas. O Rubens, o Silvio, quem aqui está, não chega a uma idade do tipo daquela que você colocou aí no programa de computador, que virou a capa aqui da nossa live. Por quê? Porque tudo aquilo, Silvio, que em 2012 você tomou conhecimento quando me conheceu, e antes de 2012 o Rubens já tinha publicado no YouTube e na internet, nos DVDs, que foi em 2009, tá certo? Aquilo tudo, Silvio, eu falava hoje com o Orlandini, que mora aqui também. Lembra do Orlandini? Claro, lembro. Ele veio tomar café aqui comigo e eu conversava com o Orlandini sobre isso. Tudo aquilo que nós prevíamos e dizíamos em 2009, aquilo foi acontecendo de uma forma um tanto quanto lenta, aos poucos. Mas de 2020 para cá, houve uma maratona, uma verdadeira revolução do Silvão. E como nós dizíamos, 2023 será o ano mais terrível desses anos antes de 2030. E você vê, Silvio, em 2015 para 2016, depois daquela campanha nossa, 2016, eu lancei uma vinheta que aparecia uma cidade com os prédios caindo. E aquela data eu colocava 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Entrou o ano 2023, nós vimos exatamente aqueles prédios caindo e pessoas correndo. Será coincidência, Silvão? Não, Rubão, não é coincidência. Infelizmente, nós estamos entrando na fase das dores aí, apesar que vai ter 1000 anos de paz, não sabemos quando, segundo a Escritura, mas, reiterando a minha pergunta para você, Rubão, nós vimos terremotos, nós estamos vendo excesso de chuva. Você acha que a ARP está trabalhando forte nisso?
né? Que a gente já fala da ARP há anos, né? Há uma década que a gente fala da ARP e a gente fala de uma série de outras coisas. Então, nós tivemos pandemia, nós estamos tendo terremotos, excesso de chuvas, fome, né? A fome que a gente sempre falou aqui, o Clube de Roma, né? A Dora de nos chamarmos de comedores inúteis, né? Então, continua falando isso. Bom, os sinais, a ARP, o sofrimento já começou, 2030 vai ser o ápice. Detalha para a nossa turma aí, Rubão, porque você é o cara para falar sobre isso. É o nosso Alex Jones. E o pessoal, se você sabe, que fica assim, ansiando para que o Rubens venha a público a cada acontecimento. Eu vou ter que botar aqui na garganta um melagrião, mas a cada acontecimento desse, as pessoas que acompanham a gente, eu fico muito feliz com isso, muito obrigado mesmo. Eles sempre ficam ávidos para que o Rubens venha a público de um jeito ou de outro para expressar a opinião do Rubens sobre o que está acontecendo. Seria como no final do filme ou da novela, Silvio, quando acaba tudo bem, só que o filme acaba, a novela acaba. E aí as pessoas esperam que agora aquelas pessoas que sofreram tanto durante o filme, que tenha pelo menos mais uns minutos de projeção do filme para que veja a vida tranquila dessas pessoas no final feliz. Não é assim? E agora, numa forma parecida, mas não exatamente igual, as pessoas querem que o Rubens comente sobre aquilo tudo que o Rubens falou lá atrás e que agora está vindo à tona. E aí, Silvio, as pessoas ficam ávidas, esperando o Rubens virar público. Eu estou tendo problemas demais aqui no YouTube, você sabe disso. Monetização para o Rubens, não é para os canais, é para o Rubens. Não existe mais no YouTube. Enquanto puderem, só manter esta, vamos dizer assim, esta austeridade contra mim, porque de uma hora para outra eles podem me tirar do ar também, como fizeram, como você disse, Alex Jones brasileiro, eles podem também tirar a gente do ar. E houve um hackeamento em vários canais aí, você sabe, e o nosso também foi hackeado, foi invadido, e até hoje eu tenho sérias dúvidas daquilo que eu conversei com você em off. Eu tenho sérias dúvidas disso, entendeu, Silvão? Então, o que acontece, Silvio? Quando as pessoas estão ávidas para ouvir o Rubens falar sobre aquilo que já sabiam, porque já tinha sido antecipado pelo Rubens, eu me sinto no dever e na obrigação de realmente esperar com ansiedade uma live como essa. Você convidou para essa live já tem quase um mês. Você me mandou o banner da live e o título da live já tem quase um mês, né? E esta semana eu publiquei, coloquei aqui a chamada para a live, ou seja, né, a programação, porque eu estava já ansioso para estar contigo nessa live e poder falar com esse público maravilhoso, Silvio, que acompanha a gente. Esse pessoal que não larga o Verdade Oculta. O Verdade Oculta afina, quase que desafina, quase quebra, quase se arrebenta, e eles estão fiéis, Silvão. Sabe, aqui comentando, batendo papo, incentivando, dando aquela força para nós. Eu não vou nem falar nomes aqui, porque são tantas pessoas que dão palavras de incentivo todo dia, sabe, que eu fico só, vamos dizer assim, no dever de cada vez fazer um trabalho melhor para esse público. Então, Silvão, na verdade, hoje aqui nesta live, é pena que não tem tanto tempo de live, mas eu vou procurar aqui, ô Silvio, esmiuçar todos esses acontecimentos que estão aí e vamos descortinar, Silvio, uma manipulação sem precedentes que está sendo feita para que as pessoas sejam encurraladas na cidade, Silvão. Eles estão preparando um grande bote na sociedade para encurralar a todos. Detalhes sobre isso, quem está assistindo pode chamar mais gente, pode compartilhar, porque hoje vai pegar fogo. E pode ser a última live, a gente não sabe porque está na mão deles. Verdade. Uma coisa que é certa, que o Rubens quer, é que você se inscreva no canal, para ajudar o canal a crescer mais e a gente falar do que a gente já falou. A gente fala que o tempo de alertar já foi. O tempo de alertar. Então, a gente está fazendo a manutenção, principalmente o Rubens, daqueles que estão com a gente, né? Então, atualizar. Então, a gente hoje assiste a televisão, a gente vê a guerra, né, da Ucrânia, a gente vê terremoto, né, na região, inclusive próxima. A gente vê fome no mundo inteiro, que não muda, que é impressionante, né? Todo mundo colabora, tem pessoa que ajuda a área da assistência social e tal. Nós temos aqui no Brasil, em São Sebastião, aquele absurdo, aquele deslizamento de terra sem fim. E você pode observar que as catástrofes são jogadas na conta do Criador, né? Ah, Deus mandou chuva demais. Agora, o pessoal não diz que é a área de risco, que aquilo não tem cuidado nenhum, que essas pessoas estão debaixo de 30 toneladas de terra há muito tempo.
e que uma hora ia cair. Não, a culpa foi o criador que mandou muita chuva, o criador que mandou o terremoto, tudo. A guerra é culpa do criador. Tem gente que fala isso, acredite se quiser. Então, o Rubens vai dar uma clareada, né? Eu estou fazendo questão que ele fale bastante hoje, mais do que eu, de preferência, para alertar as pessoas, do nosso pessoal, os sinais. E isso é indiscutível, é mais do que lógico que os sinais, né? A primeira meta, os 1.000 assistindo, compartilhar essa live nas suas redes sociais. Meus amigos, vamos dar audiência para o Rubão Silva, merecem. Obrigado, Flávio Eduardo Bezerra, grande parceiro do Verdade Oculta. Rubão, dá uma alinhada aí para a galera sobre tudo isso que eu falei. Guerra, terremoto, chuva, a ARP, né? O Bluebeam está para vir por aí. O Bluebeam para que é? É para o falso Messias que está para chegar aí, né? Tem muita gente que não gosta que a gente fale da coisa espiritual, mas uma coisa está colada na outra. Não tem como fugir. Quem não gosta, eu lamento muito. Mas o Verdade Oculta é baseado... Tudo que o Rubens visualizou tem a ver com a Escritura. Então, se você respeita as previsões, que o Rubens não é apóstolo, nem vidente, nem nada, é baseado na Escritura. Com você, Rubão, fala mais que eu, por favor. Silvão, você está até um pouco rouco hoje, né, Silvio? Espero que você fique melhor da garganta e que tu tenha uma voz linda, né? Tanto cantando as músicas do Tim Maia, como cantando qualquer outra, né? Porque, falando nisso, eu vi esses dias o Nick Roger cantando uma música muito bonita do Emílio Santiago, hein? Nosso queridíssimo Nick Roger. A gente manda um abraço para ele carinhoso. Depois tu compartilha para ele esse trecho da live, para ele ver que a gente lembrou dele aqui, viu, Silvão? É o Nike, o Nike. É o Nike, é o Nike. É o Nike, né? Eu falo, o Rubão mandou um abração pro Nike, ele morre. Tá certo, Silvão. Então, gente, quando você ouve algum rumor do que já foi dito por nós em 2009, a sua antena de vinil do Chapolin Colorado, ela dá aquele contato, igual na Formiga Atômica, né? Os desenhos antigos. Por quê? Porque já era esperado. Esse negócio de Bluebeam, gente, é muito difícil de se acreditar, mas ele é real. Isso é a última fase da coisa. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então, por isso é que de vez em quando o Silvio bate nessa tecla e de vez em quando você ouve o Rubens retomar esse assunto. Tem assuntos, Silvio, que eu não retomo mais, porque já existe, já passou. Por exemplo, Codex Alimentários, ele já entrou em vigor, ele foi preparado na década de 60 e em 2017 para 2018, nós dissemos até a data, ele entrou em vigor, tá certo? As Pedras Guias da Geórgia, elas foram um monumento que testemunhava a ação deles de derrubar a sociedade mundial para 500 milhões. Isso já está agora pronto para acontecer, já está acontecendo. Por isso não tem mais as placas Guias da Geórgia, por isso nós não falamos mais nisso. São como aquelas etapas de foguete que supostamente vai para a Lua, mas na verdade vai lá para o Triângulo das Bermudas, que quando chega numa fase acaba o combustível, ele é descartado. Então tem assuntos nossos que não foram descartados da nossa memória. Tanto que eu me lembro até hoje da doutora Rima Leibel. Ela nos alertou tanto. Doutora Rima Leibel foi muito importante nos alertas. Eu não me esqueço dela. Eu não me esqueço da doutora Jane Burgermeister, que fez grandes alertas, mas esse tempo delas já ficou para trás. E as coisas que elas alertaram também já é o nosso apocalipse passado. Era um apocalipse, mas agora para nós é passado. Não é passado porque não importa mais. É porque essa parte dessas previsões dessas pessoas, ô Silvio, já ocorreram. Tá certo? A inoculação forçada. Isso foi a doutora Rima Leibel que trouxe em primeira mão. Isso já está aí em todo quanto é lugar. E agora, parece que esse ano o governo vai apertar mais ainda, porque eu já ouvi relatos de que questões envolvendo dinheiro agora serão severamente controlados em relação a quem está dentro e quem está fora do programa deles. Então, infelizmente, essas coisas que nós prevíamos para um futuro breve, com data marcada, isso não capengou, isso não caiu por terra, isso é real nos dias de hoje. Agora, o Silvio fala do Bluebeam, foi que eu puxei aqui agora o assunto, que o Silvio tocou também. Espere e verá o Bluebeam. Não tenha dúvida, vai ter o Bluebeam. Ah, mas o que é o Bluebeam, Rubens? Isso é fruto de investigação, de pesquisa, de muito apanhado que nós fizemos e já divulgamos amplamente no DVDs Prepare-se, que estão de volta no site Verdade Oculta. Então, sobre Bluebeam,
e sobre muitos assuntos que nós falamos, que são elementos base para entendimento do que está acontecendo e do que vai acontecer, você tem no site Verdade Oculta. Dá uma olhada lá, é www.verdadeoculta.com.br. Você tem a coleção inteira dos DVDs Prepare-se, tanto os da linha Prepare-se Verdade Oculta, como também os extras, que são aqueles sobre questão religiosa ou questão espiritual. Agora, então, Blue Beam, não tire da sua mente. Não é algo dito no passado, como Codex Alimentares, que eu dei exemplo, como a questão das inoculações forçadas, essas coisas todas, tá certo? Não é a questão de estádio sendo usado para isso, que isso você já viu, que eles usaram e vão usar de novo, e agora a pessoa não sai na próxima. Não sei se é na próxima, mas vai ter uma hora que a pessoa vai entrar e não vai sair mais, tá certo? Porque é para isso que eles prepararam o palco. Mas você viu que já fizeram, que era uma coisa absurda, que quando eu falei isso, vários pastores, teve um pastor que eu esqueci o nome dele agora, se eu tivesse lembrado eu citava, mas se alguém lembrar aí pode citar o nome dele, porque muita gente acompanha a gente há muito tempo, que ele falou, Rubens, você está procurando cabelo em ovo, tirar os estádios de futebol para poder botar gente lá dentro, seja qualquer pretexto, ninguém vai fazer isso nunca. Era um pastor que tinha feito umas imagens também lá na NASA, lá em Cabo Canaveral, Cabo Kennedy, e diz, aqui, tá tudo aqui, ó. Como é que o homem não foi para o espaço? Aquele mesmo pastor rico pra caramba, da mídia, esqueci o nome dele agora. Então, o que acontece? As pessoas não acreditavam, e você viu o que aconteceu. Então, o Blue Beam, fechando o Blue Beam, você pode ter certeza. O Blue Beam vai acontecer. O mundo vai ver o Messias deles aparecendo e vai haver um pandemônio do tamanho do planeta. E isso pode ser que ocorra até 2030. Não estou afirmando, pode ser que ocorra. Vai ocorrer. Agora... A ARP, Rubens. Então, e quanto à ARP, gente, na verdade, para mim é uma blasfêmia. O que é blasfêmia? É você colocar em lugar de, na etimologia da palavra. O princípio básico de blasfêmia não é falar. É algo que na consciência, no entendimento, no ensinamento, seja onde for, se coloca no lugar de outro. Tá certo? Então, para mim, a harpa é uma blasfêmia. Por quê? Porque na Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta e vai acontecer isso. O anjo vai tocar a trombeta e vai acontecer aquilo. Seria muita coincidência o nome desses instrumentos de pesquisa da ionosfera se chamar harpa. Porque é harpa. A gente fala aqui harp porque está em inglês, mas o nome é harpa. Então, quando eles tocam a harpa, acontecem algumas coisas. Para mim, isso é uma blasfêmia dos anjos tocando a trombeta em Apocalipse. Então, vamos lá. Eles têm tocado essa trombeta e já não é de hoje. Eu lembro aquele teste que eles fizeram no Haiti, numa tocada de trombeta sem precedentes, que arrasou o Haiti. E eles têm feito isso ainda mais agora, Silvão. Por quê, Silvão? Porque TUDO, tudo o que acontece é o mar recuando, é enchente para lá, enchente para cá. Tudo que acontece de desequilíbrio da natureza não é natural. Mas a culpa é do ser humano. Então, ô Silvão, existe uma estratégia hoje, pessoal, mais de 700 pessoas assistindo, obrigado. Existe uma estratégia hoje, agora, nesse momento, existe uma estratégia sem precedentes para encurralar e para, não planejar, que já está planejado, mas planificando a ação que eles vão tomar de imediato. Então, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, não precisa nem, não é que não deve, estou dizendo, não precisa nem ouvir o Rubens falar. Porque você já sabe que eu vou falar. Que o pessoal quer ver eu falar, é isso mesmo que já sabe que eu vou falar. Não é verdade? O pessoal já sabe, o Rubens vai falar exatamente isso, porque era isso que o Rubens falava antes de acontecer. Né? Muito antes de acontecer, prenúncios dessas coisas, terremoto sempre aconteceu, Rubens. Eu não digo terremoto, eu digo essas coisas. Nós já dizíamos que ia acontecer. Então, quando acontece, as pessoas ficam loucas. E elas pensam, poxa, o Rubens falou a verdade, ele está mais careca, cabelo meio branco, barba meia branca, mais enrugado. Mais sábio. Mais acabado. Obrigado, Silvão, pela parte que me conta. Você é um cara que, pô... Hein? Agora... O ancião. Ancião, virou agora um ancião, ó, virou um presbítero, né? Presbítero, ancião. Em português, presbítero em grego. A palavra, vamos dizer assim, aproximada, né? É transliterada, como é que chama? Do grego, presbítero, ancião. Então, Silvão, o ancião, quando não era ancião, quando não era presbítero, falou coisas que agora o povo quer ver o presbítero repetindo. Aê, tá aí, nós estamos vendo. Então, deixa eu falar para você uma coisa aqui, Silvio, que ninguém sabe ainda. Eu vou dar um relato aqui para você, Silvão, se você me permite uns 4 minutos, claro, do que está acontecendo aqui na região. Vou até deixar a tela cheia, que depois eu vou salvar esse pedaço. Então, deixa comigo aqui. Isso, é isso aí. O que acontece é o seguinte, gente, eu vou falar para você um panorama da minha região, para você ver o que está acontecendo e qual o prenúncio disso.
Eu vou te dar um relato aqui da minha região, que é exatamente também o que está acontecendo, em parte, lá na Europa. Os criadores de gado daqui da região, desde que virou o ano, desde dezembro, na verdade, para cá, e aí passou dezembro, passou janeiro, estamos passando fevereiro. Desses 3 meses aproximadamente para cá, aqui está um pandemônio de incertezas em relação ao gado. Por quê? Porque os fazendeiros daqui não conseguem mais vender nada. A economia da região é baseada em cacau e gado. Muito mais quantidade de cacau, porém menos dinheiro, porque o gado ainda dá mais dinheiro do que o cacau. Só que como o pessoal não tem vendido gado, e aqui o Rubens não comenta esses assuntos, o pessoal acha que é uma fase e que vai voltar ao que era antes. Para você ter uma ideia, o quilo do gado aqui está sendo vendido a R$ 8,00. R$ 8,00 e não tem comprador. Acredite se quiser, o que está aqui na minha porta. Aqui do lado de lá da minha rua é um pasto. Aqui é uma fazenda do lado de lá da rua. Do lado de cá é a vila, do lado de lá é a fazenda. E aqui em volta tem vários fazendeiros. O gado, aqui o preço do gado caiu tanto, que estava R$ 17, R$ 18,00 até dezembro. De lá para cá caiu, está em R$ 8,00 e não tem comprador para o quilo do gado. Então, o que acontece? Os fazendeiros acham que vai modificar e vai melhorar. Sem ser o gado, que agora, olha para cá, que agora, para ser transportado de um pasto para outro, porque tem que ter um remanejamento, o gado come o capim de um pasto, ele precisa ser levado para outro, e ele precisa passar pela rua. Se o gado sair na porteira de um lado para entrar no outro, ele já passou pela rua pública. Então, ele precisa de uma autorização específica para ser conduzido. O dono do gado precisa de uma autorização para conduzir o gado na rua. Nunca foi exigido isso aqui até agora. Agora está sendo. Os empregados, que aqui, inclusive, uma boa parte aqui é criança de 10, 11 anos, aqui, o sonho deles é ser boiadeiro, eles viram boiadeiro. Já até me ensinaram que vaqueiro é o que fica dentro da fazenda, e boiadeiro é o que transporta gado. Uma coisa ou outra. Não sei mais uma ou outra aí. Aí o que acontece? A partir de agora, Silvio, já está sendo exigido e cobrado. Qualquer pessoa que estiver candeando um gado, ou comandando um gado, ou tocando um gado, ele tem que ter registro profissional na carteira e todos os seus direitos reservados e ainda ser pessoas qualificadas para isso. Ou seja, não vende gado, a R$ 8,00 o quilo não vende, mesmo a esse preço, ninguém compra. Precisa de ter, hoje, algumas licenças que não tinham antes. Se for bater veneno no pasto para poder plantar mais capim, que tem a época certa para fazer isso, precisa de autorização específica para bater o veneno, porque não tem como plantar capim em cima do capim, porque dá muita erva que não é o capim do gado. Então, precisa de um documento específico para isso, que nunca foi exigido. Ah, mas sempre precisou, Rubens. Nunca foi exigido. O que eu estou dizendo para você, para A mais B, é que estão fazendo sérias exigências quanto à criação de gado aqui na região, sendo que o preço está lá embaixo. Nunca teve tão barata a carne do boi aqui. Agora, Silvio, pasme. Isso aqui é algo assim contundente e em primeira mão, viu? Como é que bota os dois de uma vez na tela que eu não sei mais? Tem os quadradinhos aí embaixo, você coloca o que tem 2. Aí. Ah, tá. Eu não sei mexer muito bem aqui, não. Agora, pasme, Silvio. Além do gado que está tendo... O gado já tinha que ter vacinado, o pessoal vacina gado aqui para vender e para cá mesmo, o consumo daqui não vacina. O pessoal daqui come gado sem vacina. Mas o gado separado para o pessoal comer aqui mesmo, entende? Agora, o gado que é vendido para fora é vacinado com as cartelas certinhas de vacina, porque é exigência. Além disso, agora, e além do transporte do gado, cada um com seu registro no carro de boi, agora tem essas exigências para o dono do pasto e para quem trabalha no pasto e essas licenças todas que estão exigindo e cobrando. Tem fiscalização em cima disso. Aqui em cima aqui tem passado helicóptero aqui todo dia. Eu nunca tinha visto uma aeronave aqui até então. Passando helicóptero todo dia aqui, bem equipado, para mostrar tudo aqui embaixo. O que acontece, Silvio? Além do gado, viraram também para o lado de quem planta cacau. O cacau que sempre correu frouxo desde que ele existe aqui na região, que as pessoas não emitem nota fiscal, não tem nada aqui. O pessoal das ONGs ligadas ao governo sempre incentivaram aqui o desmatamento para plantar cacau. Eles chamam de reflorestamento, sendo que tiraram as árvores nativas. Mudou tudo. De janeiro para cá. Não vou dizer dezembro, mas de janeiro para cá mudou tudo.
Hoje, Silvio, você precisa de autorização para você cuidar da sua roça de cacau. Isso cria um impasse na medida em que ninguém emite nota fiscal. A nota fiscal é do atravessador, ou seja, aquele que compra do produtor, que é o colono, que tem a posse da terra, tem o título da terra, tá certo? Que plantou suas roças de cacau, nunca foi exigido documento nenhum, e vende sem documento nenhum até hoje, e a nota fiscal é emitida por quem compra aqui dentro e vende lá no porto, seja onde for, tá certo? Agora, Silvão, estão fazendo sérias exigências de licenças para tudo enquanto é atividade separada que se faz numa roça de cacau. Ou seja, parece que eles vão acabar com metade, 80%, 90% da produção de cacau daqui. E do gado e também o mesmo. Por quê, Silvão? Porque não estão dando mais condições nenhuma de facilidade que se dava para o pessoal trabalhar. Existe aqui um comentário geral sobre essas questões envolvendo o grau de dificuldade que está se estabelecendo para se mexer com cacau na região. É licença para qualquer coisa que for fazer no cacau. Para você ter uma motosserra, uma roçadeira para roçar o cacau, tem que estar ela também documentada. Além do comprovante de compra, tem que ter o documento de autorização daquele equipamento. E autorização para cada vez que você for fazer a limpeza, que tem que limpar, tem que tirar embaixo o capim, tem que cuidar, tem que podar o cacau. Então, está sendo feita uma investigação, uma fiscalização seríssima, e multas e mais multas, tá certo? Em cima do pessoal que planta cacau. Silvio, você olha por um ângulo, é para preservar a Amazônia? Nota 1000. Isso aí é louvável, tá certo? Isso aí todo mundo, no mundo todo, não tem uma pessoa que não vai dizer que está errado. Só que colocaram aqui 10, 15 linhas de transmissão dessas de torre de energia, e são várias transamazônicas abertas na mata. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Colocaram linha de transmissão de energia para todo lado. Quando eu mudei para cá, a gente não via linha de transmissão aqui. Agora você sai, tem 3, 4, 5, onde você passa, tem uma linha diferente de transmissão. E o caminho que ela segue pela mata, cada um é uma transamazônica no meio da mata. É muito desmatamento que eles fizeram e estão fazendo. Aliás, pararam em dezembro, mas que eles fizeram até dezembro, e eu penso que tem alguma coisa nisso, de transmissão de linha de energia elétrica, para levar não sei para onde. E brasileiro não é, porque isso tudo agora foi entregue por de fora. Então você vai vendo que é 2 pesos, 2 medidas. Então você pergunta, Silvio e amigos, por que será que eles querem apertar as pessoas daqui na roça, em locais distantes, tá certo? Apertar ao extremo com a justificativa da preservação ambiental, porque tudo isso é justificado pela preservação ambiental. Tá certo? E, em contrapartida, deixando os de fora desmatar igual eles desmataram até dezembro. E agora acabando também com os comerciantes que vivem do gado. A resposta é única. Eles querem que as pessoas, sem perceber, porque ninguém percebe, sinta que está muito apertado na roça, venda o que tem. Volta para a cidade. Exatamente. Boa. Verdade. E os Yanomamis, Rubens, você está aí no meio do negócio, os garimpeiros. É bem próximo. Você não gosta de falar disso, nem eu, mas, para mim, é uma regra de 3 também. Entendeu? Liberaram tudo, todo mundo vai para lá, todo mundo monta o seu negócio, tal. Depois mostra os Yanomami tudo morrendo. É muito estranho, né, Rubens? Qual é a sua opinião sobre isso? Entrando no quesito também do que você está vendo aí em tempo real. Ô Silvão, eles fazem regra de 3 e movimentam do jeito que eles querem, de todas as formas. Aqui eu ouvi na época aqui vamos dizer assim, há 9 meses atrás, 1 ano atrás, esse movimento de pessoas dizendo, não, estou indo para lá, porque lá o governo agora está liberando isso. Então é tudo através de ONG, entende? Uma ONG daqui, uma ONG dali, que alguém cria, não sei quem cria, e começa a repartir a terra para poder colonizar. Só que não é nada de acordo com os registros oficiais, internacionais e regulamentos. É tudo feito no andar de baixo. Então, quando essas pessoas vão achando que estão sendo incentivados pelo andar de cima, estou aqui parafraseando o Ruth, mas achando que está sendo, vamos dizer assim, uma coisa que o governo, que alguém do governo, que alguém que tem poder para isso está fazendo, tá certo? E vão. E aí, quando vê, o tapete é puxado. Então, você percebe o que nisso, Silvio? Não pode ser outra coisa, senão a regra de 3. Cria-se lá em cima o método, porque daqui de baixo puxa essas pessoas para lá, para dar problema, o problema vai dar, e eles agora têm a regra de 3 deles na mão. Eu penso que é muito plausível que isso tenha acontecido. Eu não estava lá, eu não vi, mas é muito plausível que isso tenha acontecido. Agora, uma coisa certa, Silvio, não é questão da Amazônia coisa nenhuma, é a questão de qualquer lugar distante das cidades.
Esses caras começaram e vão fazer tudo para as pessoas saírem das suas regiões de origem, do mato, de onde for, para ir para a cidade. E eu vou dizer para você, Silvio, eles conseguem. Eles conseguem. Porque várias pessoas que vieram para cá, para perto de onde eu estou, voltaram, porque não conseguiram sobreviver aqui. Só que as pessoas esquecem de um detalhe primordial, Silvão. Sair de onde tem muita gente para ir para onde tem pouca gente é para passar essas questões mesmo. É para descapitalizar. É para depender o mínimo possível do QSJ, que é o dinheiro. É para depender mais do plantio e da comida, para comer caviar, para comer o quê? As benesses do capitalismo, que você vai lá, por exemplo, no mercado municipal em São Paulo, compra coisas que vêm de todo lugar do mundo e bota no teu prato e come tudo de uma vez. Isso não existe. Essas benesses do capitalismo é coisa do passado. É plantar uma batata doce e comer a batata doce mesmo. É plantar uma mandioca e comer a mandioca. É ir no rio, pescar um peixe e comer o peixe mesmo. É viver dessa forma, é bola ou búlica. Se a pessoa não tiver essa noção, se não convencer a sua mente, se não se programar para que a vida daí para frente tem que ser assim, essa pessoa, Silvão, ela pira. Vai chegar um momento que ela pira, ela fica lunática, ela fica doente. Por quê? Porque quem está consciente dessas coisas tem esse caminho, mas tem que ter muita disposição para isso. Porque não é fácil, Silvio. Nós, uma vez, eu lembro que a gente conversava, você até usou aquela música onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Eu lembro numa live nossa, a gente falava, ó, a pessoa corre o risco de ir para um local desse, esperar acontecer daqui, dali, passou o tempo, viu que não aconteceu, voltar e é pego de surpresa na boca do lobo. E é exatamente o que a gente tem visto. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se adaptar a uma vida modesta, uma vida mais simples. O Rubens está seco, olha a minha imagem na época do YouTube antiga e olha o Rubens depois que veio para cá. Eu sou esquelético, a saúde não passou, mas eu sou esquelético. Por quê, Silvio? Porque eu não como mais as benesses do capitalismo como era em São Paulo, não tem como. É uma receita, tipo assim, uma dieta que não é por livre e espontânea vontade. É uma dieta que você faz, mas que ela é não só necessária, mas ela é o recurso. É comer pouco. É comer poucas coisas diferenciadas, entende? Nada industrializado, só coisas mesmo naturais. Conversava hoje com um amigo que veio aqui falando sobre isso. A banana tem outro sabor, as frutas têm outro sabor, a carne tem outro sabor, tudo tem outro sabor. Quando a gente vem mudar, depois tu acostuma, já não vê mais a diferença. Mas quando vem para cá, tu sente um cheiro numa mão que tu nunca sentiu, um cheiro em qualquer fruta que você nunca sentiu aquele cheiro. Tu cheira as frutas, tu vê que ela tem um cheiro mais forte do que a da cidade. Só que com o tempo o seu nariz acostuma, seu paladar acostuma e você já não sente mais tanta diferença. Até na água, no começo tu sente diferença. É água muito mais leve. Agora, magro? Sim, magro, mas com saúde. Minha saúde, pela benevolência do pai, nunca teve tão boa e cada vez estou mais velho, tá certo? Do que depois que eu vim para cá também. Só que para viver num lugar igual esse, rapaz, você tem que abrir mão de muita coisa, Silvio. Não tem como não abrir mão. Agora, na medida em que as pessoas perguntam, Rubens, na medida que aí o gado vai acabar, e vai acabar. Eu acho que acaba antes de 2030, a questão de cultivo de gado. Como na Europa toda. Você vê que na Europa eles obrigaram os fazendeiros a vender as suas propriedades, a vender seu maquinário, e muitos deixaram o campo para ir para a cidade. Por quê? Porque o comércio deles caiu, eles derrubaram o comércio de lá. Aqui estão derrubando o comércio, tanto de cacau, como também de gado, como eu estou dizendo. E força muitas pessoas que não estão conscientes da coisa a se juntar no meio do gado humano, da sociedade, da população. Só que os mais despertos e que conseguiram, ou que conseguirem manter-se nessa dieta, nessa doutrina, eu penso que vai ficar bem mais tranquilo, porque menos gente. Ô Silvio, imagina, você quer liberar a Amazônia. Não vamos dizer que é para reduzir a população na cidade, vamos esquecer. Eles quer liberar aqui, quer deixar aqui vazio. Eles vão botar armas e canhões aqui para expulsar o povo, igual fizeram com os índios na época do passado, da colonização? Não vão, Silvio. Eles vão apertar, Silvão. Aperta, aperta, aperta e o cara espirra. Não tem jeito, ele vai ser exprimido. É o que eles estão fazendo, cara, de uma maneira muito, não vou dizer assim, covarde, mas muito sagaz, entende? Uma malandragem muito grande. Essa fiscalização que está tendo aqui por parte de empresas privadas, inclusive, a serviço do sistema, para pegar todo mundo, para multar todo mundo, para exigir de todo mundo. E não tem muito tempo para se adequar, não. E tem que correr lá no setor lá, que eles indicam, para ir lá rapidinho, ver se resolve a vida. Quando chega eles para pegar o cara, o que tiver, eles levam. Leva tudo. Até maquinário pesado eles levam, quando não botam fogo. Tá certo? É uma coisa diferenciada. Quando não bota fogo, eles levam, apreendem.
e fala, não, vai lá que tu resolve, vai lá que é facinho, só para não ter aquela bulha ali no momento, aquele quebra-pau, né? Então, não, vem logo um agente social no meio. Não, isso aí você vai lá no setor tal, você procura fulano lá que ele vai resolver para você. Chega lá, a pessoa está embaralhada, embaçada, toda arrebentada, vai morrer num dinheiro. Se for fazendeiro, eles veem que tem uma grana, vai perder um carro, vai ter que vender um carro para poder se safar, para poder se ajeitar, para se adequar. Não é propina, não é jeitinho brasileiro, é para se enquadrar. Então você veja numa dessa, Silvio, como ocorre? É simples. Eles dão uma dura muito severa. O cara que tem muito cacife, ele passa por essa fase difícil. E os pequenos todos ficam retidos. Facilita para o lado de quem tem mais e arrebenta com os que não tem nada, tira do caminho. Ô Silvio, imagina, você vai tirar, vamos dizer assim, 80% da produção de gado do Brasil. Você vai acabar com 80%. Você vai fazer isso de uma forma aleatória para acabar com um amigo, com outro que é rico, com outro. Ou você vai selecionar? Como diz um trecho de um filme que fala, vai ser seletivo, vai ser uma redução seletiva. Tem um filme aí que a gente mostrava aí que aparecia a mulher falando. É necessário um plano de contingência. Eu estou dizendo uma redução seletiva, selecionar quem vive e quem não vive. Então, do mesmo jeito, é uma seleção de quem continua, quem não continua no negócio. Quem continua no negócio, quem puder, é o cavalo que pula naquele pismo, que pula aquela barreira. O cavalo que pular ali passou. O que bater com a cara ali, meu irmão, ficou. Então, quer dizer, os grandões permanecem no negócio. O negócio desse para eles é grande, mas agora diminuiu na quantidade. Se tinham 1.000 fazendeiros, agora tem 100, tá certo? Ou tem 80 fazendeiros. Só que é os fazendeiros mesmo. E os fazendeiros menores, cadê? Não existe mais. Venderam tudo e foram para a cidade procurar emprego de faxineiro. Não estou desmerecendo a classe, mas estou dando aqui um exemplo. Então, cara, o que está acontecendo no Brasil não é só aqui, eu não tenho dúvidas. Até mesmo uma amiga nossa mandou para mim hoje um logo que o tio dela está comprando uma propriedade de 10 hectares com cachoeira, com cascata, com tudo por 110 mil. Entende? Então, tu vê. O que acontece? Vai ver porque o cara está vendendo. Deve ter algum motivo para ele vender. Tá certo? Então, você vai barato, vendo, né? É barato. Então, você vai vendo, Silvio, que eles vão certamente, nesse período, começar a apertar muito as pessoas. A causa, eles têm que ter uma desculpa, eles têm que ter uma justificativa. A causa é para proteger o meio ambiente. Mananciais, área de proteção ambiental, é para proteger tudo, tá certo? Mas a verdade é que eles querem agrupar as pessoas, encurralar todo mundo para pegar mais fácil. E vai por mim. Tu vê aqueles prédios caindo na Turquia? Eu pergunto, qual é mais fácil para acabar com gado? Naqueles prédios onde está todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo? Ou, por exemplo, num lugar de área de sítio, onde está um fazendeiro aqui, outro fazendeiro ali? Vamos pegar esses fazendeiros aqui e lá, as fazendas longe da outra, e vão botar tudo junto. É mais fácil pegar todos. Agora, quem vai escapar? Quem está ligado nisso e vai na contramão. Eu penso que é por aí, Silvão. As minhas pesquisas têm levado a esse entendimento. Eu acredito que você esteja correto pela lógica e tudo. No terremoto são mais de 50 mil mortos. Né? É muita gente, cara, num curto prazo. Aí você junta pandemia, terremoto, guerra, vai juntando tudo, a quantidade de pessoas que estão morrendo no mundo, além de fome, né, é gigante. Rubens, eu vou pedir um adendo para você, para dar boa noite aqui para a galera, que eu deixei para o meio de propósito, para você poder seguir com raciocínio, e em seguida eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Quero mandar um abraço para o Wilson Souza, para o Andrade Silva, para a Euzinha, Luiz Ricardo, o Triplo News, o Tiago César. Gente, é muita gente, tá? Então eu vou pulando aqui, mas por um seja representado aí. Apocalipse 13:10, o Ricardo Gomes, o Neto, o Conspirativo, o Antônio Santos, queridíssimo, a Ângela, o Beto, o Ed Santana, o Emerson Fernandes, Agnes Oliveira, o Maria Angélica Briere, Johnny Nada, Manuel Ramalho, Aguivânia Soares, Apocalipse, já falei, o Jack XP, o cara da máscara, a Dani, Carlos Silva. Enfim, gente, é muita gente comentando hoje, muito além do normal, é verdade.
só temos a agradecer aí. Então, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, dar o like. Nós estamos relembrando o que já foi dito, tá, gente? Estamos relembrando só, porque a época de alertar já foi. Nós estamos vivendo, né, os alertas de 10, 11, 12 anos atrás, né? O Adriano Alves, o Dilo 234, a Jéssica Ferreira, Jessiquinha, beijão para você, querida. Prazer ter você aqui, né? O Elton Reis, queridíssimo Elton, um abraço. Aqui o pessoal da velha guarda. Oliver Dória, queridíssimo, sócio deste canal, principalmente do VO2, né, que está voltando aí, devagarzinho está voltando com tudo. Cris Araújo também, parceira desse canal, queridíssima. Quem mais? Júlio César. Nossa, é muita gente, cara, meu Deus. O Hamilton, Hamilton pulou aqui, o Almir Santos, o canal Yahushua, lindo nome, Yahushua, Diariamente Eu, Matize 7 e Heloísio. E é isso, gente. O Osmanir Bispo, um abraço, queridão, prazer ter você aqui. Desculpa que eu não falei, mas eu falei o máximo que eu pude. No final eu volto. E agora vai a pergunta para o Rubens. O Rubens deve estar tomando uma água. Vai a pergunta para o Rubens. Capitão Price, irmão Rubens, acompanho seus DVDs desde os meus 12 anos. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas revelações através do senhor. Olha que bonitinho, né? É muito bonito ver isso, né, Rubens? A pergunta. O Rubens fala muito de palco desde que eu conheço ele, né? Não, o palco disso aqui não está pronto. O palco disso outro também não está pronto. Isso aqui está pronto. Tal. Rubens, o palco para o anticristo está pronto? Ô, Silvio, o palco para o anticristo realmente está totalmente pronto. Embora, eu tenho que fazer aqui um adendo, né, para bem da verdade, embora eu não creio que seja imediatamente. Mas eu digo para você que se eles quisessem lançar o anticristo agora, se for, por exemplo, amanhã, segunda-feira, eles anunciassem a existência do general supremo deles, que é o anticristo que a gente conhece, tá certo? Eu não tenho dúvidas... Messias, né? O antimessias. O antimessias, verdade. Eu não tenho dúvidas, Silvio, que a população toda abraçaria. Por que a população abraçaria? Porque o palco está preparado. Como é que se prepara o palco? É o quê? É preparar a mente das pessoas para ser receptível àquela situação. Você entende? A mente das pessoas receptivas, as pessoas acreditam, apoiam, fazem tudo. É só preparar a mente das pessoas. E a mente das pessoas já está preparada para a manifestação do antimessias. Por isso que a minha resposta para você, sem pensar duas vezes, na ponta da língua, é: o palco já está preparado para a vinda do antimessias. Pode ocorrer a qualquer momento, mas, todavia, outro sim, but, em inglês, né? Eu não creio que seja imediatamente. Posso te dar um exemplo que você vai destruir ele com facilidade, no bom sentido da palavra? Quando surgiu a pandemia, houve determinadas obrigações que foram sugeridas pelo sistema. Usem máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento e etc. E você percebe que o judeu fez isso, que o indiano fez isso, que o russo fez isso, que o chinês fez isso. Ou seja, todo mundo, independente de acreditar no sistema ou não, usou a máscara, foi obrigado a usar máscara, foi obrigado a passar álcool gel, foi obrigado a se afastar dos seus familiares, foi obrigado a tudo. Isso é só um exemplo, Rubens, de como o palco está pronto. Se a própria mídia teve essa força para conseguir colocar todo mundo, que não acredita no outro, a religião que não acredita, mas todo mundo usando as coisas que foram ditas pelo sistema. O que você acha desse exemplo, Rubens? Eu tenho certeza, Silvão. Eu não acho, eu tenho certeza. O seu exemplo é extremamente perfeito. Tá certo? É 100% correto. Até porque, Silvio, o Blue Beam também será pautado nisso.
O pessoal, hoje, o palco está preparado não só para a vinda do anticristo, como também para a projeção do Blue Beam. Por quê? Porque eles vão projetar em cada religião o seu próprio Deus, que eles esperam, a sua própria divindade, tá certo? O seu próprio mensageiro, o Maomé daqui, o Shiva dali, ou seja, quem for. Então, Silvão, o palco não está só preparado para o antimessias, chamado anticristo, né, comumente conhecido, como também para o Blue Beam, para a execução do Blue Beam. Agora, quando você fala a respeito dessa, vamos dizer, desse ecumenismo, né, dessa coisa de todos os segmentos religiosos apoiarem a ideia, Silvio, isso é uma métrica, isso é um colhimento de dados, vamos dizer assim, extremamente importante para o sistema. Porque esses caras não dão ponto sem nó. Algumas vezes tentaram fazer as coisas assim, vamos dizer, nas coxas, uma linguagem meia chula, mas eu não achei outra aqui ao vivo na hora, tá certo? E se deram mal. Então agora eles estão mais, vamos dizer assim, melhor preparados. Eles fazem teste em campo aberto, eles fazem experiências reais antes de aplicar aquilo de forma definitiva. Então não tenho dúvidas. Quando eles mandam as pessoas, além do que você falou, distanciamento social, máscara, bababá, tititi, ainda ter o recolhimento do horário de toque de recolher, fechamento de lojas. E se você for olhar, Silvio, foram muitas experiências. E o preto, o branco, o baixinho, o careca, o rico, o pobre, e fez com que todos... Olha a semelhança com a Bíblia. E fez com que todos... Tá certo? No caso da Bíblia é receber-se a marca da besta. E fez com que todos obedecessem tudo o que eles pensaram em elaborar para poder passar para os governantes passar para as pessoas. Porque isso surgiu de uma mentalidade única, lá do topo da pirâmide do sistema. E as populações do mundo, independente de raça, cor e credo, e tititi, tototó, tá certo? Opção sexual, qualquer outra coisa, todo mundo obedeceu. E quem não obedeceu foi marginalizado pelos que obedeceram. Aí você tem aquela teoria que eu sempre cito aqui, que é a do filme O Expresso da Meia-Noite. Por que está rodando na roda ao contrário? Não pode, se está todo mundo rodando para cá, você tem que rodar para cá também. Então, quer dizer, aquela coisa de um próprio cidadão comum da sociedade corrigir o outro. Ou seja, se tornar um soldado do exército de pode. Um fiscal, um soldado. E outra coisa importante, o mais importante que isso, aquele que tem uma opinião contrária, ele é fake news, ele vai preso, ele toma strike no canal, ele é destruído. Por quê? Porque ele não tem direito a ter opinião. Ele não tem direito a ter opinião contrária. Né? Nós que temos, todo mundo sabe, não vou dizer aqui para não prejudicar o canal do Rubens, mas nós dissemos durante muito tempo sobre uma série de coisas que, se nós abrirmos a boca aqui, o canal cai na hora. A gente sai do ar. Então, a gente não pode falar. Então, cabe a nós a falar com os domésticos, quem está perto da gente. O famoso amor ao próximo. Quem está próximo é que você tem que dar atenção. Não adianta eu falar com alguém da África. Não adianta eu tentar no canal falar com um monte de gente, que tem muita gente que está aqui que não gosta da gente. Mas a maioria gosta e entende o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado no que vai falar e como vai falar. Então, ou seja, esse mecanismo, tal da fake news e tudo mais, é proposital para calar pessoas como eu e o Rubens e tantos outros que tem por aí falando, o Oliver Dória, a própria Amadinha e tantos outros. Né? Muitos outros que eu não vou conseguir recordar todo mundo. O próprio querido João Ruth, o Jorge Cordeiro e tantos outros que se arriscam a falar o que eles veem e o que realmente condiz com a verdade que nós acreditamos e são castigados. Então, a gente, como o Rubens disse, nós começamos lá atrás fazendo hangout, nem sabia como fazer direito, a gente ia se virando, mas a gente não pedia inscrito, não pedia like, não pedia nada. Fazia e desligava, fazia e desligava. Outros que faziam isso têm 2, 3, 4 milhões. Imagina se a gente soubesse trabalhar, quanta gente a gente teria hoje. Porque nós fomos, de fato, percursor. Nós somos o youtuber raiz. Nós começamos no início do YouTube, quando ele mal conseguia
ter um alcance que tem hoje, né? Hoje o alcance foi diminuído, claro, mas o canal do Rubens, o Verdade Oculta, era para ter 3, 4 milhões de pessoas. No entanto, que vieram outras pessoas depois, com interesse político, fizeram o canal é 5 vezes maior que o do Rubens, foram candidatos e por aí vai. O Rubens nunca saiu da essência. A acusação ele sempre teve, mas ele nunca saiu da essência. Mas já falei demais, Rubão. Rubão, em termos de locomotiva, né? O que é que a gente está esperando para vir para cima da gente? Você já falou de 2030, 2003 é o início de uma coisa muito grande, né? Quais são os cuidados que o nosso povo aqui, que está aqui, os nossos queridos, eles têm que ficar atentos, né? A movimentação, se você não pode mais ter dinheiro real, só o digital, se você, para poder manipular o digital, não é mais pelo celular, é por outra forma, que forma seria essa? Né? Que forma? Pela íris dos olhos? Pela digital? Ah, não, nós vamos colocar alguma coisa no seu corpo para você poder pagar. Explica um pouquinho para a gente, eu sei que você já falou, mas é importante a gente relembrar os nossos queridos seguidores aí, os que estão chegando, de quais os cuidados. O que está acontecendo, Rubão? O que nós temos que fazer, Rubão? Corre, Rubão! O quê, Rubão? É com você, Rubão. Interessante, né, Celso? Você falou uma palavra aí que eu tenho usado muito, que é acontecendo. Você falou o que está acontecendo. Na verdade, o prepare-se naquele tempo, e você foi muito feliz, como sempre, nas suas palavras, né? Dizendo, não, é o tempo de alertar, não tem mais. Você não tem mais que criar um alerta para as pessoas que não estão alertas. Você apenas faz a manutenção dos que já foram alertados, não é verdade? Então, agora, você, além do prepare-se, que era aquela proposta do Rubens desde 2009, a partir de um tempo para cá, eu comecei a falar do acontecendo, né? Acontecendo. Fiz até vinhetas nos vídeos que a gente tem no canal Verdade Oculta, no site Verdade Oculta, né? As produções nossas, você vai sempre lá a vinheta acontecendo, porque agora é realmente o que já está acontecendo, Silvio. Não é mais o prepare-se, é o que está acontecendo. E o que está acontecendo, gente, é que você que está desperto, você precisa fazer um plano de contingência, mas não mais para colocar as pessoas na arca, porque não tem como. Eu penso que é muito difícil você conseguir colocar as pessoas na arca. E é um paradoxo. Por quê? Porque você entrou na arca quando não havia acontecido nada ainda. Até 2020, em termos do que já aconteceu de 2020 para cá, podemos dizer e afirmar, sem medo de errar, que não tinha acontecido nada. Você está entendendo? De 2020 para cá, está existindo um maremoto, um terremoto, uma reviravolta, um tsunami de acontecimentos. E 2023 entrou carregado, mas muito carregado mesmo. Diria eu até sobrecarregado. Então você analisa, olha o paradoxo. Quando as coisas aconteciam lentamente, que você já era alertado, já estava desperto, já estava dentro da arca, tá certo? Antes de começar a acontecer essa reviravolta de 2020, naquela época você foi alcançado. Você percebeu a realidade. Tá certo? Você chegou à conclusão de que tem algo errado no mundo, você conheceu a Matrix, você viu que as coisas não acontecem de forma natural, mas são manipuladas. Você viu tudo isso. E agora o paradoxo é que agora, depois de 2020, que a reviravolta aconteceu, você percebe que é muito mais difícil trazer uma pessoa para a arca. Isso é um paradoxo. É agora, exatamente agora, que as pessoas deveriam entender que a coisa realmente é séria, a coisa é real, mas é agora que ninguém entende nada. Eu lembro muito bem que o Silvio falou para mim, Rubens, eu sempre dei ouvido a você, mas eu passei a acreditar mesmo nessa coisa toda depois da greve dos caminhoneiros. Então, quer dizer, foi antes de 2020. Então, você tinha pequenos elementos, que talvez fossem grandes na época, mas não se comparam com os elementos posteriores a 2020, que fazia com que as pessoas se despertassem. Só que de lá para cá, depois de 2020, ficou paradoxo, cara, não tem explicação. Tá certo? Isso aqui é igual aquela história de qual nasceu primeiro, o ovo, a galinha, a zebra, é um animal preto pintado de branco ou um animal branco com listras pretas. É um paradoxo, não tem explicação. Porque ficou mais difícil, Silvio, trazer as pessoas. Então, o Silvio falou 2030, Rubens. Gente, eu penso o seguinte, olha para cá, não é questão de mar recuar, não é questão da harpe ser tocada para o lado A, para o lado B, para o lado C.
A questão é, quanto mais perto de 2030, mais concentrado no meio da população, se você tiver, é pior. É muito pior. Porque, como eu ia dizendo, Silvio, tem essa estratégia de tirar as pessoas da roça, do mato, do campo, da área rural, seja de onde for, para levar para os grandes centros. É uma estratégia que eles estão montando agora, preparando. E, em contrapartida, você falou do dinheiro, do real, do virtual. Em contrapartida, Silvio, hoje, a marca, eles têm elementos hoje, é por isso que o palco está preparado, você vê, né? Quem não gostaria de receber hoje a marca da besta na mão para resolver seus problemas financeiros? Mas o que eu digo é que o palco eles estão cercando de todos os lados, que eu estou te falando, né? É uma estratégia, tirar a pessoa do campo, tirar da roça, tirar da área rural, tirar da área de mata, como é o caso aqui, seja onde for, para levar para a cidade. E a estratégia, Silvio, de mexer na espinha dorsal do ser humano, que é a questão financeira. Então, com isso, o real digital está aí, ó. Não falta mais nada. Mas é o Lula, mas é Bolsonaro. Rapaz, vamos abrir a mente. Isso já estava programado, Silvio. Tanto que o Lula tem dado sequência a todas essas questões envolvendo a agenda do sistema. Tá certo? E se fosse o Bolsonaro substituindo o Lula agora, não mudaria. É uma planificação feita pelo andar lá de cima, que os daqui só tem como acolher e mais nada. Então, é claro, mas o Lula, não tenha dúvida, ele é muito mais próximo, ele vai acelerar muito essa agenda como está acelerando. Ele tem muito mais interesse na nova ordem mundial do que Bolsonaro. Do ponto de vista de quem está desperto e que espera que a nova ordem mundial vá devagar, com Bolsonaro seria o paraíso. Porque com Lula é acelerado, é no 220. Ele vai levar a gente a um caos sem precedentes. Hoje, acabou de chegar o assessor do Biden para encontrar com o Lula hoje, para falar da Amazônia, para falar de uma série de coisas. Então, você pode esperar que lá vem carga pesada. Então, ô Silvio, quando a pessoa... Você observou a greve dos caminhoneiros? Perfeito. Eu fiquei observando também a greve dos caminhoneiros lá do Canadá. Porque os caminhoneiros, ô Silvio, eles fizeram uma fila enorme. Eles ficaram resistindo uma semana, 15 dias, um mês, e eles não saíram das ruas até que o governo de lá tirou todo o dinheiro deles do banco. Confiscou tudo, fechou, bloqueou. Bloqueou o dinheiro hoje, hoje à noite, não tinha mais nenhum caminhão na rua. Então, isso tudo é métrica, isso tudo é um meio de perceber como resolver o problema. No YouTube, eles tiram a monetização e dizem categoricamente, para você não tem mais monetização. É o primeiro passo. O segundo passo é eliminar. Então, o que acontece é o seguinte, no caso aqui do Silvio e do Rubens, a cuíca tocou mais fraca, por quê? Porque antes de falar em monetização, antes de falar disso, a gente já fazia programa aqui. Então, nós não somos pessoas que nasceram do YouTube monetizado. Nós somos pessoas da pré-história da transmissão ao vivo do YouTube. Nós somos pioneiros na transmissão do YouTube. Tá certo? Assim que o YouTube começou a transmitir, o Silvio mandou para mim uma mensagem, naquela época de e-mail, dizendo: Rubens, vamos botar agora o nosso programa no YouTube, porque agora tá entrando ao vivo. E nós fomos naquela primeira semana, primeiros 15 dias, já transmitindo o Hangout. E já trouxemos convidado, fizemos uma parafernália e audiência. Hoje nós estamos com 1.500 pessoas ao vivo, agora. 1.500 pessoas. Naquela época, a gente tinha 15 mil e achava pouco. É verdade. É verdade. É verdade. 15 mil pessoas. Eu falava, Rubens, pouca gente, como é que pode? Porque a gente ficava comparando a métrica da TV, né? Que era 200, 300 mil pessoas. 15 mil, hoje a gente tem noção de que era muita gente para a época. Desculpa, Albão, continua. Não, só para endossar o que você está dizendo, Silvio, é verdade. Então, você fazia uma live na época que você não era monetizado. Então, depois que tira a monetização, você não fica um pouco triste, mas não fica, não desiste, não desanima. Por quê? Porque antes já fazia. Tá certo? Já pegamos a coisa da forma mais dura. É como você capinar na foice, veio uma roçadeira, a roçadeira quebrou, você tem que trabalhar, tu vai para a foice de novo. Tá certo? Então, quer dizer, que já está habituado com a foice, mas quem pegou a era da roçadeira, que não pegou na foice, não pega mais na foice. Então, o que eu quero dizer aqui, que desde do caminhoneiro lá, dos caminhoneiros da greve lá do Canadá, eu percebi que eles usam uma tática para mexer no bolso das pessoas.
O meio que eles têm para poder te sufocar, para te arrebentar, para te fazer mudar de ideia de qualquer coisa é tirar o dinheiro. Tirar o dinheiro. Eu vi, Silvio, o caso de muitas pessoas, inclusive um amigo meu de São Paulo, que você conhece também, que é pessoa comum, que foi para Portugal, chegou lá, ficou lá 3, 4 meses, daqui a pouco não tinha nem dinheiro para voltar mais, apertado. Porque enquanto estava tendo dinheiro, Portugal era o melhor lugar do mundo, e não vou dizer que não seja. Mas quando ficou duro sem nada, é o pior lugar do planeta. Mas isso eu estou dizendo para dar exemplo de que qualquer coisa que tu vai fazer em qualquer lugar do mundo, se apertar o fator financeiro, você muda de tática, porque você é exprimido, é compelido a tomar uma posição, a se movimentar. É super valente com o dinheiro. Tirou o dinheiro, a valentia vai embora. E eles sabem disso, o dinheiro está na mão deles e agora com o real digital vai estar mais ainda seguro na mão deles. Então, o que eu estou dizendo aqui, Silvio, isso é importante, você falou sobre 2030, para a pessoa se preparar para 2030, ou arrumar um jeito e tal. O melhor meio, gente, sem dúvida, é você se descapitalizar. Descapitalizar não é obter a independência financeira, porque independência financeira é um termo que nós entendemos como você ter muito dinheiro para não precisar trabalhar, não precisar ter dinheiro. Não precisar ficar no sufoco por causa de dinheiro. Seria esse o termo conhecido, tá certo? De você ter independência financeira. Mas o termo em si, se você observar, é ficar independente, é não depender. Porque mesmo que tenha muito dinheiro, está dependendo dele, que você tem. Mas não está dependendo de ganhar. Mas já está, ou de obter o dinheiro, mas está dependendo. Agora, você ter uma independência financeira é você procurar um meio de ter uma vida mais modesta. Se você tem um patamar de vida que para você se manter, você precisa de 15 mil por mês, procura cair para 7 mil por mês. Se tem um patamar de vida que você mantém esse patamar com 7 mil por mês, procure, partir daí, se manter com 3.500 por mês. É a mesma lógica que a gente dizia desde 2009, Silvio. Se você mora na cidade, muda para o bairro. Se mora no bairro, muda agora para a área rural. Se mora na área rural, vai para a roça. Então, quer dizer, do mesmo jeito que eu dizia, o pior é estar no epicentro. Então, se você se afasta do epicentro, quanto mais se afastar, melhor. Para o mais longe que Quanto menos, mais, né, Rubens? Quanto menos, mais, tá certo? Então, do mesmo jeito também, Silvio, se a pessoa puder viver com menos dinheiro, ela vai ter mais independência do sistema. Até porque agora, Silvio, é assim. O Supremo Tribunal, depois que pegou essa força, eu não sei se foi maquimunado com o Bolsonaro para a gente achar que era um lado e outro. Tem hora que eu penso cada coisa, cara. Eu penso, pode ser que ficaram contra o Bolsonaro. Faltou energia aqui, voltou, mas eu estou na placa solar. Badiano, pode ver para mim lá o tanto que está a placa solar? E se tiver pouco, tem outra bateria ali até acabar a live. Está na hora de acabar também. Obrigado, Madinha. Ô, Silvio, o que eu estava falando, Silvão? Manda um beijo para a Madinha. Falando do STF. Do STF. Então, Silvio, é sabido que o STF não deixou o Bolsonaro trabalhar. Todos nós sabemos disso. Mas quem sabe lá no fundo havia um acordo justamente para introduzir esse poder do STF. Por quê, Silvio? Porque o STF virou o cão e não deixa mais de ser o cão. O STF, depois que começou com esses, vamos dizer assim, acórdons de desembargadores, isso vira jurisprudência. Então, Silvio, eu fiz um vídeo no canal Verdade Oculta, que não está mais aqui, mas eu posso resgatá-lo para colocar no site, mostrando na época que havia uma disputa judicial numa instância inferior a respeito de um cara que tinha dívidas. E ele perdeu na instância inferior e recorreu à instância superior e chegou ao Supremo. E no Supremo, Silvio, foi decidido naquela vez, no acórdão do tribunal com os desembargadores, que o cara deveria perder a carta de motorista dele até ele pagar a dívida. Aquilo foi um caso que o Supremo deu a favor. Agora, Silvio, jurisprudência. Tu não pode dever mais, porque se tu dever, te caçam a carteira. Tá entendendo o que eu estou falando? Afunilando ao extremo. Então, bom, eu quero fazer 2 adendos para você finalizar. Você falou o negócio do dinheiro, o STF bloqueia a conta das pessoas que eles deduzem que é culpada e arranca tudo o dinheiro, bloqueia, manda prender. Então, esse poder é real. São 2 adendos que o Rubens tocou aí. Primeiro, das pessoas saírem das suas áreas, de onde nasceram, para vir para a cidade. Hoje nós temos em São Paulo, Rubens, 50 mil pessoas morando na rua. Sabia disso? 50 mil. É um negócio absurdo. Aí você checa 50 mil. Dessas 50 mil, quantas nasceram aqui e são daqui? Quase zero, Rubens. As pessoas vieram de fora.
pessoas vieram das áreas que você está falando, chegaram aqui, perderam seu emprego, pandemia, virou aquela miscelânea e eles estão morando na rua. Aí você pergunta para eles, poxa, por que você não volta para a sua terra? Minha terra é pior. Aqui eu pago R$1 num prato de comida. Aqui o pessoal passa aqui à noite com a sopa. O pessoal passa aqui à noite com o cachorro quente. Você está morando naquela barraca. E você, na calçada ali. Quer dizer, o pior é melhor do que onde eles viviam. Então, o que vai acontecer aí? Supondo, espreme, ele vai para a cidade, ele mora na rua, mas ele come, entendeu? Ele passa frio, mas dá um cobertor. O maior exemplo lá, o vídeo que você mostrou sobre os que inclusive você deve repostar, que é maravilhoso aquele vídeo. A nossa live também foi muito boa, do zumbi, né? Apocalipse zumbi. Eu vi uma coisa no vídeo do Rubens que me deixou estarrecido. O quê? A prefeitura indo lá, no meio dos zumbis, dar remédio para ele não ter overdose. Cara, é inacreditável. Tudo bem. Você pode até pensar que isso é humanismo. Mas não é. É para o teste, para eles viverem mais. Para eles viverem mais com o zumbi, para ver quando é que um vai comer o outro. Quando é que um vai morder o outro? Até que ponto chega? Ele não vai morrer de overdose. Pode usar droga até não aguentar mais, porque a prefeitura vai dar. Então, se você analisar os nossos 50 mil moradores de rua, eles estão lá por um motivo. Eles estão lá no teste que o Rubens cansou de falar. Esse é um ponto. Segundo ponto, para finalizar. A greve dos caminhoneiros. Eu acreditava no Rubens? Sim, mas quando você vê, assusta. Você tem aquele aperto no coração. O que eu vi? As pessoas degladiando por 1 litro de gasolina. De R$5 na época, que era caro. Oi? Pode falar. Ué, sumiu o teu som, Rubão. Bom, as pessoas se degradando... Rubens, aí voltou. Pode falar. Não, eu dizia, as pessoas estavam se degladiando por 1 litro de gasolina, que R$5 na época era um preço absurdo, a gasolina estava 2 e pouco. Não é isso? Seria hoje, em termos de hoje, falar assim, era R$13 o litro. E eles brigando para comprar 1 litro por R$13. Era um absurdo na época, brigar por 1 litro de gasolina de R$5. E eles brigavam nas ruas. Não, mas eu vi, isso que é impressionante, eu vi isso, um rapaz jovem socando um senhor de idade por causa de 1 litro de gasolina. Vi o cara encostando uma picape no mercado e enchendo de arroz. Enchendo a picape até a boca de arroz. Isso na época eu e o Rubens falamos. E falamos isso no programa da Nani Venâncio. Falamos isso lá. Então, ou seja, a partir desse momento que eu vi desencadear uma série de situações no Brasil inteiro, eu falei, a grande calamidade é real. Está provado aí que ela é real, que ela vai acontecer. Quando? Pode ser hoje. Nós estávamos em 2018. Nós achávamos que a grande calamidade depois da greve do caminhoneiro ia ser amanhã. Falou, muito fácil. Foi muito fácil. Nós estamos falando aí, gente, de 1 mês e pouco de greve. Nós não estamos falando de 1 ano. Hoje tem uma série, Rubens, que chama... The Last of Us. The Last of Us. Essa série, surgiu um vírus que veio através de um fungo, que ele é real, ele ataca as formigas, o fungo ataca a formiga e transforma a formiga numa marionete durante o período e morre os dois, o fungo e a formiga. Esse fungo evoluiu e chegou no ser humano e torna essas pessoas zumbis durante um período. É controlado e morde, passa para outro, etc. E tal. Mas essa realidade do Last of Us é uma realidade muito parecida com o que pode acontecer na grande calamidade. Tudo destruído, o mundo sem ninguém, a redução populacional. E os grandes, os milionários, estão em algum lugar, nos seus condomínios fechados, estão lá, só vendo o oba-oba. Entendeu? Então, o alerta é esse. Não vamos esperar uma nova greve dos caminhoneiros para nos
proteger. Estou dizendo que tem que sair correndo, mas se planeje. Faça um planejamento. Plano B, C, D, E, F. E o outro ponto é, não vá fazer volume com esses 50 mil que estão na rua. E esse número só vai aumentar. Os governantes falam, não, nós vamos cuidar dos nossos moradores de rua, nós vamos cuidar de abrigos, nós vamos ajudar. E, na verdade, o que acontece é só raspar a superfície. É isso, Rubens. Eu já disse, falei demais e deixo aí a finalização da live para você, Eudon. Silvão, agradecendo e muito o pessoal todo que apoia a gente, o Verdade Oculta. Muita gente compra os nossos DVDs e materiais lá do site, verdadeoculta.com.br. Muito obrigado por essa força, pelo apoio. Muita gente fica torcendo para que o Rubens faça mais lives. Me espere mais um pouquinho, que eu vou retomar bastante vídeos aqui no canal e também fazer bastantes lives, tá certo? No canal Verdade Oculta 2, que voltou também, a Madinha tem programado 3 vídeos a cada dia, tá certo? E todo sábado tem um vídeo inédito, que nunca ninguém viu. Então vale a pena também acompanhar o canal Verdade Oculta 2. E hoje mesmo, Silvio, de manhã, eu fiz já o áudio da segunda parte do Homem na Lua, que vai mostrar que aquele Von Braun, que é o cientista responsável pelos foguetes da NASA, o foguete Apollo, da missão Apollo, aqueles foguetes que levavam o homem à Lua, vamos dizer assim, para entender, né? Veio exatamente do Hitler, era o principal homem do V2, que era aqueles mísseis que bombardearam Londres. Depois ele foi agraciado em Londres com o prêmio de cidadão londrino, esse mesmo Von Braun, tá certo? E foi levado para os Estados Unidos para poder fazer o projeto lá da Apollo. Então, tudo isso detalhado com muitas imagens, muitos fatos, tá certo? Mostrando muitas falcatruas e coisas terríveis que foram bastidores da ida à Lua. No primeiro vídeo, nós mostramos que não foram à Lua. E agora vamos mostrar a construção dessa grande fraude que foi o Homem na Lua, terça-feira, publicado no site verdadeoculta.com.br. Eu já convido as pessoas para terça-feira dar uma olhada lá no site. E muito obrigado. Agora, Silvio, é pena que só daqui a um mês é que eu vou estar com você de novo. Pois é, rapaz. Estou no final de semana enroladíssimo e estou deixando o último domingo de todo mês para a gente bater aquele papo junto. Fizeram um comentário aqui, Rubão, sobre o jogo que se tornou a série, mas é aquela coisa que eu falei, né? Do Walking Dead, quando a gente comentava a realidade, tira o zumbi e coloca só as pessoas matando umas às outras. É a mesma coisa nessa série. As pessoas matando umas outras, porque matar o zumbi, esquece. O negócio é você matar o outro. É isso que eu estou me referindo. Não importa se é game, é igual o Deus da Guerra. A gente vai ver o Deus da Guerra aqui? Não, mas o The Last of Us a gente vai. Hein, Silvão? Interessante é que eles preparam o palco. Primeiro eles introduzem alguém matando o zumbi, né? É a primeira fase. A segunda fase, né? E aí vai. Então é uma coisa interessante parar para observar isso, que você vê que eles têm um planejamento, eles têm uma agenda. E eles têm esses passos da agenda que eles vão cumprindo na hora exata, da forma exata. Obrigado a todos que participaram, as minhas queridas amigas que não me abandonam nunca, que eu vi várias delas aí, né? Os amigos também, vi muita gente aí da antiga e gente nova. Muito obrigado. No mês que vem tem outra live, vou ver se o Oliver pode fazer nesse meio tempo comigo a live, que é muito legal também a live com o Oliver Dória. Vou ver com ele, tá certo? Para que a gente possa esperar até o final do mês para estar com o Silvão de novo. E até lá, certamente, muitas coisas vão acontecer e nós vamos estar aqui relatando esses acontecimentos também. Obrigado, gente. Boa noite. Não tem vinheta que eu não sei mexer. Boa noite. Ainda, mas vou treinar. Obrigadão, Rubens. Um prazer. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Dá o like aí, hein?